Olá, gente. Bom dia. Hoje eu vim aqui trazer uma palavra, um ensino para vocês da igreja e de qualquer pessoa que estiver em casa. Gente, eu vou contar um testemunho, porque eu sei que geralmente a gente gosta de ouvir testemunho. Bom, eu gosto de agir nas casas, porque a casa da gente, não estou falando no sentido de você cuidar da casa, mas é de hábito assim que pessoas julgam os hábitos. Que a gente é muito assim. Só que aí que tá. A gente tem que ler os hábitos na Bíblia, não do mundo. Porque o mundo tem hábito mesmo. A gente toma água, a gente toma remédio, a gente toma as coisas. Mas no mundo a gente tem hábitos assim. Só que a gente tem que entender a Bíblia para ser aplicada na vida, entendeu? Porque com o ensino da Bíblia, a gente consegue entender todas as circunstâncias, tudo. A gente consegue lidar com a situação de forma prudente. Você não é levado pela maré. Então, assim, eu tenho sede, porque eu sofro de ansiedade, mas isso é algo básico da vida. A gente anda assim. Só que eu sou assim. Eu preciso tomar remédio. E o que que acontece? A gente tem que parar de oprimir uns aos outros, porque eu vejo muita gente oprimida na rua, que não tem casa, não tem nada. Eu tenho essa missão. Eu tenho essa missão de levar a palavra de Deus para esse povo oprimido na rua. Eu tenho essa missão de levar comida para as pessoas, mas é a palavra. Palavra. E o que, que a palavra de Tito fala? Porque há muitos rebeldes, faladores de coisas vãs e enganadoras. Você vai ser levado por eles. Principalmente da circuncisão, ou seja, povo religioso. Só que aí que tá. Como que você vai entender o povo religioso se você não lê a Bíblia? Aos quais convém tapar a boca, porque transtornam casas inteiras, ensinam que não deve, de ganância, e fica aí, por aí, ó. Não dando ouvido à fábula judaica. Você tem que entender o que é o judaísmo, você tem que entender a Bíblia para lidar com isso aí. Ou você vai ficar aí sendo levado que nem um bicho. Não dando ouvido. Tá, vamos passar isso aqui. Tu, porém, fala o que está de acordo com a doutrina. Que os velhos sejam sóbrios, sérios, sensatos, sãos na fé, no amor, na paciência, mulheres idosas, de modo semelhante que sejam reverentes em seu porte, não caluniadoras. A gente não pode ficar caluniando os outros. Não escravas de muito vinho, mas mostras o bem. Você tem que mostrar o bem. O bem no sentido de Deus, a palavra. Você tem que ter ordem na casa. O povo tem que ter ordem na casa. E ordem no espírito. Para que ensine as mulheres jovens a amarem os seus maridos e filhos. Isso aí é a família. A serem sensatas, castas, boas donas de casa. Ou seja, a gente tem que cuidar da casa. Os jovens têm que respeitar os mais velhos. Só que não pode ficar um rindo do outro, da cara do outro, porque isso aí traz opressão maligna. Isso traz opressão maligna do diabo. Entende agora, gente? Respeite. Para de ficar falando do outro que nem um doido. Eu vejo muito isso na rua. Povo doido. Não tem disciplina. Não vai para casa. Eu tô falando na minha casa. Eu tenho propriedade para falar aqui, porque eu tô falando na internet. É a minha casa. Para que ensinem mulheres e jovens a amarem seus maridos e filhos. A serem sensatas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos. E qual que é o nosso marido? É Jesus. Jesus, ele é o noivo da igreja. Ele cuida da casa. Ele cuida da casa. A
serem sensatas, castas, boas donas de casa, sujeitas a marido, a fim de que a palavra não seja blasfemada. Quantas pessoas blasfemam aí por Deus falando do outro? E eu não estou blasfemando não, gente, eu estou falando coisa séria, que eu vejo, eu sou testemunha. Sou testemunha, sim. Eu vejo essas coisas. Quantas pessoas não são oprimidas por aí na rua? Sabe, gente, a gente tem que orar. Tem que orar. Não fica... A gente, olha aqui, deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Vamos terminar de ler isso aqui. Exorta, na mesma forma, os jovens, para que sejam sensatos. Os jovens têm que ser sensato. Sensato. Não fala qualquer coisa, vai ler a Bíblia. Entenda o que está acontecendo, gente. Disciplina. Tira o seu tempo para poder ler a Bíblia. Entende? Descansa um pouco a cabeça. Às vezes a gente tem cabeça quente. Entende? Tem tempo para tudo. Se você já cuidou da casa, não precisa se ficar, nossa, eu preciso fazer tal coisa. Calma. Cuidou da casa, pronto. Fez para Deus. Faz com alegria. Para de zombar do outro. Faz com alegria. Com paz no espírito. No espírito em Deus. Linguagem sã e irrepreensível. Tito, capítulo 2, versículo 8. Linguagem sã e irrepreensível para que o adversário se envergonhe. O adversário da gente é quem? É o diabo. É você que tem que enxergar quem é o inimigo. Quem é o inimigo da nossa vida? É o diabo. Não é o homem, nem a mulher. É o diabo que é o nosso inimigo. Ele é o nosso inimigo. Não é o homem. É o diabo que é o nosso inimigo. A gente tem que vencer na disciplina. Aqui, ó, da Bíblia. E parar de dar ouvido para circunstâncias. Porque eu tô falando isso aqui, que eu tô lendo isso aqui. Ah, mas é profecia, eu sei, mas existe Bíblia também. Vai ler a Bíblia. Porque o engano vai vir. O engano vai vir, vai ser sério. E o povo não vai estar nem aí para a Bíblia. Vai estar por aí festejando, farreando, comendo, bebendo, comendo, bebendo, festejando enquanto a gente vai estar lendo a Bíblia. Entende? Pode comer, pode se divertir, mas não oprima o outro. Palavra, isso aqui é a palavra de Deus. Seja grato pela comida que você tem. Come assim ao saboreio. Cuida da saúde. Cuida do corpo. Corpo físico. Mente, corpo, alma. Isso é lógica, gente. Ó, conduta cristã. Ó, capítulo 3 de Tito. Recorda-te, sujeita a teus governantes e às autoridades para que eles obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Ou seja, se você mostrar respeito no sentido da Bíblia, eles vão entender você. Eles vão entender. E eles não vão te desrespeitar, porque eles vão saber que você é um cidadão, uma pessoa boa, que tem uma boa conduta. Entende? Que ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas amáveis, mostrando toda a mansidão para com os homens. E homem tá falando de governo mesmo. Entende? Do homem, para entender que o homem ele precisa, sabe, ter a cabeça erguida, saber como lidar com a situação. Então a gente não pode fazer de qualquer jeito. Então, lê a Bíblia, não fica ali preso só à profecia, não. Vai ler a Bíblia. Ora com calma, pede discernimento para Deus, não julga o outro, não. Não olha para outra casa, tá? Isso aqui eu vou entregar isso aqui. Se você estiver ouvindo, eu creio que você já recebeu. Então, eu vou entregar isso aqui na internet, né? Você, ouvindo, já entendeu tudo, que eu creio no agir de Deus. Eu creio que você, que estiver me ouvindo aí na internet, é uma pessoa, assim, que
talvez está cansado de ser oprimido pela situação que a vida te traz, né? A gente fica oprimido, a gente fica, mas vamos levantar a cabeça. Jó, Deus permitiu Satanás tocar até na saúde de Jó. Quanta gente não sente gente ruim, e a gente tem que falar pro diabo: você é um caído, você não é dono de mim, a minha alma é de Deus. Você tem que declarar isso na tua vida. Minha alma é de Deus, não é do diabo. Tem que ter virtude. Não é por mim, não. Eu, Enzo, eu não sou nada. Eu sou um homem falho. Mas ele é comigo, porque se você estiver na Bíblia, ele vai te guiar. Se ele estiver na Bíblia, se você estiver na Bíblia, aliás, se você estiver na Bíblia, ele vai te guiar, não é eu não. Ele, o Cristo, Jesus, ele vai te guiar. Porque quantas das vezes a situação nos oprime, a gente olha para o outro e fala: nossa, eu queria estar na situação do outro. Mas a gente tem que crescer em Cristo na nossa vida. Parar de apontar o dedo para a pessoa que está lá fazendo coisa errada e orar. Porque às vezes, sabe por quê? Porque eles vão cair se não se levantar. Você não precisa se cobrar porque algo deu errado. Você tem ferramenta para falar de Deus. Você pode fazer em qualquer lugar, você pode falar de Deus. Seja pacífico com a situação. Porque o homem, ele em si, não tem controle. A gente é agitado, a gente é sanguíneo, quer tudo no murro, na fala, sabe? Não é assim não, gente. Tem que ter ordem. Sabe? Se você tem uma roça, agradece, porque quantas pessoas aí não tem nada para comer? Agradece o que você tem. Agradece. Ó, Deus, obrigado pelo pão que eu tenho, obrigado pela internet, obrigado porque, ó, água. Obrigado, muito obrigado. Dê graças a Deus porque você tem isso aí. Porque tem gente lá na China, no Japão, aliás, que tá lá passando lá, um terremoto lá. A coisa tá feia. E tem gente que é ingrata. E eu não tô falando aqui de gente rica, não. Eu tô falando de toda situação. Tem gente que é muito ingrata. Não sabe fazer as coisas. Vamos ensinar. Vamos ensinar. Para de ficar fazendo barulho e ensina. Busca a palavra. Tá? Eu tô ensinando de dia aqui. Eu vou passar isso aqui. Talvez mais tarde o povo vai ver. Porque eles vão estar na internet lá. Então vai com a sua família lá. Ora no lar. Conversa certinho com a pessoa lá. Não fica discutindo, não. Saiba concordar um com o outro. Ensina a Bíblia. Amém? No versículo 15 fala assim, ó. Aliás, no versículo 14, vou ler os dois aqui. Que se deu a si mesmo por nós, para nos redimir de toda maldade, purificar para si um povo de sua propriedade, zeloso de boas obras. Fala disso, no versículo 15. Fala disso, exorta e repreende com toda autoridade. Ninguém te despreze. Não fica desprezando um com o outro. Tenha noção de onde você está indo, o que você está falando, com quem você fala. Porque tem gente que dá um sorriso para você, mas é falso. Essa pessoa você não tem que desejar o mal. Você só tem que falar, vai com Deus, mas, sabe, deseja Deus mesmo. Se ela te desejar o mal, que isso volte para ela. Entende? Mas ora com sinceridade, fala: Deus, olha, eu entrego fulano na tua mão, porque ele tá perdido, ou ela tá perdida. Ora, porque a oração tem poder. Tem que ler a Bíblia, gente, pra gente não ser enganado. Leia. Isso aqui não é demônio, isso aqui é a palavra. É a palavra. Leia a Bíblia. Quantas pessoas que não lê a Bíblia, é ignorante na fé e é levado pela onda.
pela onda do mal mesmo, não é a onda do mundo, não, é a onda do mundo no sentido todo, assim, literal. Não sabe para onde vai. Entende, gente? Você esquece assim? A gente está sendo exortado aqui pelo próprio Deus na Bíblia. Então leia ela, porque você não vai ter desculpa no último dia. Eu estou exortando aqui, falando alto aqui, mas tem uma hora que eu vou ter que falar baixo. Entendeu? Estou exortando aqui, falando alto, mas uma hora eu vou ter que falar baixo. Só que falando com disciplina. Não é falando fazendo barulho, falando com disciplina. Entende, gente? Não trate o outro como bicho. Não pense que o outro é, nossa, lá, ó, o Zé lá que fica lá no chão. Não, gente, pelo amor de Deus. Gente, sabe, para de pensar na igreja católica e ler a palavra para os católicos, porque eles vão entender isso aí. Isso não é comportamento de católico, isso aqui é a Bíblia. Viu? Eu tô lendo aqui, tá? Só de eu ler a Bíblia aqui, Deus já coloca a ordem. Então lê a Bíblia no teu lar. Tenha disciplina, não age na loucura. Não age na loucura. Vai com a calma. Tem muita gente apressada, quer que a coisa acontece, mas não acontece. Vai com calma. Você tem que ter calma, porque você vai andar, se você falar qualquer coisa ali no ambiente, a coisa estoura. E eu falo de briga mesmo, coisa da carne. Então você tem que saber falar com a pessoa. E tem gente que é muita sanguínea. É muito no sangue aqui, ó, na pele. Vamos com calma, gente. Vou já encerrar por aqui, já deu 17 minutos. Então, eu vou encerrar aqui e vou enviar isso aqui na internet.